Wagner Parente, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando, professor, o que é que está por trás dessa guerra das carnes, inicialmente a esse boicote do Carrefour em relação à carne da América do Sul, especialmente aí a gente já pode falar da brasileira. Queria que você explicasse um pouco para quem nos assiste os bastidores de tudo isso, o que é que isso significa. Olá, Léo, um prazer estar aqui novamente. Existe sim uma forte resistência à concorrência brasileira em relação a mercados agrícolas na Europa, isso não é de hoje. E cada vez que o tema Acordo Mercosul-União Europeia volta para a pauta, esse tipo de iniciativa acontece. Então, o Carrefour restringiu a compra da carne brasileira, não só brasileira, do Mercosul, o que nós consideramos uma grande medida protecionista para que se pressione o governo, né, o governo francês, mas não somente, também na União Europeia, a não permitir que as nossas exportações de carne e do agronegócio como um todo cheguem na União Europeia. É evidente que essa é uma medida totalmente protecionista. A carne brasileira é exportada para mais de 160 países, né, inclui o mundo inteiro, praticamente, e a gente entende que é muito difícil você encontrar um fornecedor que seja mais sustentável do que o brasileiro. A nossa legislação ambiental é extremamente avançada, comparando qualquer lugar do mundo. Mais de 30% do território brasileiro ele é preservado, né, e gravado com algum tipo de proteção ambiental, seja reserva legal, seja qualquer outro tipo de reserva. Então, a gente entende que, sim, é uma medida protecionista, sim, é uma medida para pressionar o governo a não avançar com o acordo mesmo com a União Europeia, muito porque o Brasil é considerado a China do agronegócio. Todo mundo tem medo da China em relação a produtos industriais, todo mundo tem medo do agronegócio em relação às exportações aqui da região. Léo. Agora, professor, o ministro Fávaro declarou apoio em relação ao empresariado brasileiro a boicotar, então, de certa forma, a deixar de vender para o Carrefour aqui no Brasil. Eu queria primeiro que você avaliasse, que o senhor avaliasse essa decisão do empresariado brasileiro, essa reação. Depois eu queria falar um pouco mais sobre essa questão aí dessa tanto do governo da França, porque a gente está falando do Carrefour, mas claramente ali, como o senhor já disse no início, tem ali uma ação por parte do Estado. Mas primeiro vamos à questão aqui da reação do empresariado brasileiro e do próprio apoio do governo brasileiro, falando aí do ministro, em relação à reação dos empresários. A reação, primeiro, da iniciativa privada brasileira, eu acredito que extremamente acertada. Então, foi emitida uma carta aberta de diversas associações do agronegócio condenando e justificando o posicionamento brasileiro. Então, foram dadas diversas informações ali relevantes para embasar o que significa um protesto dessa ação do Carrefour contra as exportações brasileiras. E a ação governamental, nesse caso, ela é um pouco mais restrita. Porque, Léo, essa a gente não pode esquecer, apesar de ter sim o governo francês por trás, ela é uma medida privada, né? Ela é uma medida de uma empresa privada. E esse tema é até discutido internacionalmente, a gente chama isso de padrões pagos, né? Quando uma empresa privada coloca um padrão que é acima do o legalmente aceitado, mas de fato coloca uma restrição no que o governo pode fazer do ponto de vista diplomático. Ele não está ali no final com uma ação regulamentar de um governo. Então, existe uma limitação. O que o ministro Fávaro fez é o que ele pode fazer, né, do ponto de vista privado, é indicar que os nossos agentes privados também, empresas, elas restringam suas vendas aqui no Brasil, o que certamente tem um efeito de pressão sobre o grupo Carrefour. A gente não pode esquecer que o Brasil é um grande fornecedor no mundo,
E caso medidas desse tipo sejam tomadas, é de se esperar que exista, inclusive, um aumento de preços, uma elevação global de preços, porque não tem tudo isso de volume nos nossos concorrentes internacionais, aqui principalmente os Estados Unidos, que possam suprir esse volume caso esse boicote à carne brasileira se espalhe no mundo. Então, perde todo mundo, perde a carne brasileira, mas perde também os consumidores fora do Brasil, que terão uma restrição na oferta desse produto. Ora, Wagner, há indícios e quem trabalha com comércio internacional pode imaginar uma ação coordenada? Você falou, não, o governo brasileiro não pode reagir ah, ah, de forma mais efetiva, porque no início, porque aparentemente é uma ação localizada de uma empresa. Mas será que a gente não pode suspeitar, pelo menos, de uma ação mais coordenada? Afinal de contas, como você já falou no início, o governo da França sempre, não só da França, mas também de países europeus, sempre fez essa espécie de boicote em relação a produtos brasileiros? Claro, claro. A gente imagina que exista assim um movimento coordenado, que o governo francês está de acordo com esse tipo de medida. E assim, Léo, eu morei em Genebra. Em Genebra tinha só dois grandes varejistas. Se os dois fizessem uma restrição na compra de carne de qualquer país, era evidente que é uma restrição do próprio país contra aquela região. Então é exatamente o que a gente imagina que está no caso da França agora, né? O maior varejista faz essa restrição, é evidente que pode existir um efeito em cascata com outros pequenos varejistas que também possam fazer a mesma medida e, com o apoio do governo, talvez eles consigam segurar a pressão do custo por mais tempo. Aí a gente precisa entender um pouquinho mais qual vai ser a reação do governo francês em relação a isso. É bem provável que não haja uma manifestação formal do governo francês, que ele se esquive desse posicionamento, e aí cabe à nossa diplomacia cobrar, talvez, um pedido de explicação formal por parte do governo, se ele tem ou não alguma coisa a ver com isso, Léo. Professor, mais uma questão. Onde é feita essa cobrança para que quem nos assiste entenda? Em que fórum adequado, em quais as instâncias, quais são, vamos dizer assim, os passos a serem seguidos pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira e também pelo empresariado brasileiro? Onde pode se recorrer e quais os movimentos, assim, por ordem? Aham. Por ordem, o governo brasileiro pode pedir informações diretamente via chancelaria, né, via o seu corpo diplomático, e o foro adequado é mesmo o embaixador da França que está no Brasil, o embaixador brasileiro que está no Brasil. Existe também a possibilidade de um pedido de informações na Organização Mundial do Comércio, né? Existe um comitê de barreira técnica e fitossanitária lá na União Europeia, em Genebra, né, na sede da OMC, onde isso pode ser feito também. Agora, como eu disse, como se trata de um padrão privado, a iniciativa governamental ela tem limite. É diferente de se fosse, por exemplo, uma medida do Deforestation Act, que é mencionado na restrição imposta pelo Carrefour. Não se trata de uma medida oficial do governo. Então, o máximo que pode ser feito é um pedido de informação. Por exemplo, não dá para fazer um pedido de abertura de painel na Organização Mundial do Comércio com base nessa medida de padrão privado, porque não é uma medida oficial, precisaria ser um ato de governo formal. Então, a ver como é que a chancelaria brasileira vai responder. O segundo aspecto é, de fato, essa ação coordenada por parte do setor privado brasileiro para pressionar o Carrefour. Mas também é uma medida de coordenação das associações, das entidades representativas do setor, mas que não será uma medida oficial por parte do governo brasileiro. É uma resposta privada a uma ação privada por parte de uma empresa francesa, no caso. Estiver diante de uma ação coordenada,
de Estado, governo francês e empresariado francês, no caso o Carrefour, a gente está falando de uma ação, neste caso, de uma guerra comercial inédita, que ainda precisa ser elaborada, inclusive nas próprias respostas diplomáticas, ou isso já aconteceu em momentos anteriores, Wagner? Nunca teve um contencioso na OMC no qual um padrão privado incentivado ou patrocinado por um governo tenha sido contestado. É uma situação nova que só existia, Léo, na literatura, né? Nada impede de que isso aconteça, né? Não é o melhor momento para levar nada para o OMC agora, porque todo o contexto de fragilização da entidade por causa do posicionamento americano levou também, né, a uma fragilidade do órgão de solução de controvérsias lá. Mas a China, por exemplo, tem levado situações contra a União Europeia. Recentemente levou a elevação do imposto de carro dos carros elétricos para lá, né? Então, o órgão de solução ele continua recebendo esse tipo de demanda. E o Brasil poderia levar também, caso tivesse uma ação coordenada, Léo. Tudo bem. Wagner Parente, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Forte abraço, espero encontrá-lo em outras oportunidades. Estou à disposição, muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, depois dessa confusão toda, né, inicialmente ali pelo Carrefour francês ali, num claro boicote a carnes do Mercosul e do Brasil, o Mercosul aqui do Brasil, por causa da reação do empresariado brasileiro, que é o seguinte, se a nossa carne não serve para o Carrefour francês, por que vai servir para o Carrefour brasileiro? Aí o pessoal do Carrefour aqui no Brasil, depois de toda essa confusão, está dizendo o seguinte: nós do Grupo Carrefour Brasil lamentamos profundamente a atual situação e reafirmamos nossa estima e confiança no setor agropecuário brasileiro, com o qual sempre mantivemos uma relação sólida de parceria. Infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes. Por isso, estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível. Ou seja, nessa nota aqui o Carrefour confirma que essa suspensão da venda do empresariado brasileiro pode de fato afetar aqui, o Carrefour aqui no Brasil, mas tem que se lembrar que a primeira ação foi exatamente do Carrefour francês, envolvendo aí, a gente conversou aqui com o Lupion, deputado, o governo brasileiro, que o governo brasileiro já está respondendo, na verdade, né? Respondeu com o ministro Fávaro, está cobrando uma retratação e está esperando aqui, de fato, né, um recuo do Carrefour. Ainda sobre esse tema, pessoal, a gente vai falar com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária, justamente o setor empresarial. A gente vai para a entrevista com a Suemi. Vamos lá? Suemi Mori, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando à senhora o seguinte, o que é que está por trás, inicialmente aqui, desse boicote do Carrefour à carne do Mercosul, mais especificamente a carne brasileira? Oi, Léo. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui para falar em nome da CNA. O que está por trás é um receio que não só os franceses, mas os franceses são os mais vocais contra o possível acordo Mercosul-União Europeia, né? A gente viu no começo deste ano uma série de protestos de agricultores europeus, especialmente os agricultores franceses, que foram às ruas, que criticaram medidas ambientais, regulações que, de acordo com eles, estavam sufocando o setor agropecuário, e aí que nesse contexto entra o acordo Mercosul-União Europeia. Então, eles já estavam reclamando que eles estavam com uma renda insuficiente para manter a atividade, pediram retorno de subsídios, ampliação de prazos, modificações e flexibilizações de regras ambientais, e dentro desse rol de reclamações, uma delas era o acordo Mercosul
com a chegada agora, né, na iminência da assinatura, da finalização desse acordo, tanto o governo brasileiro quanto o governo da União Europeia já falaram, né, muito, que nunca avançaram tanto. Esse é o contexto, toda essa crítica dos agricultores que acabou resultando nessas manifestações que a gente viu por aí. Vocês acreditam, empresários brasileiros, a CNA representando aí claramente o setor, né, agropecuário, que pode estar por trás dessa ação de uma empresa, de uma rede, o Carrefour, pode estar por trás do governo francês, numa ação coordenada e inédita em relação a esse tipo de guerra comercial, Suene? Eu não consigo te dizer isso, mas assim, o próprio governo, o presidente Macron, ele já foi também, já que ele é contrário ao acordo, falou isso aqui, falou nos encontros que ele teve com o presidente Lula, ele já demonstrou que ele é contra. Então, a posição do governo francês, ela é contrária ao acordo. Muito bem. Suene, o governo brasileiro apoiou a decisão de empresários, né, de pecuaristas, de empresas que atuam nessa área em relação a uma reação em relação à venda de carnes ao Carrefour Brasil. Queria saber como você acha que o governo brasileiro pode avançar nessa discussão, ou de fato esse apoio ele é o que deve ser feito e, por ser um órgão privado, acaba tendo mais dificuldade para um órgão, para o governo como Estado, né, brasileiro, entrar mais nessa questão. Como é que vocês avaliam isso? Léo, como que está por trás? É uma negociação governamental, que é o acordo é feito entre governos. O setor privado já se manifestou contrário, já se manifestou a sua indignação. O Ministério da Agricultura também fez isso, a CNA fez isso via nota também. Então, eu acho que uma conversa e um diálogo também do governo brasileiro com o governo francês também é um caminho importante. Apesar da França, se você olhar nos números, ter uma baixa representatividade para as exportações brasileiras de carne, a rede do Carrefour é uma rede muito grande, e o prejuízo para a imagem, né, uma acusação absolutamente equivocada, questionando a qualidade sanitária da carne brasileira, é muito grave. Então, o que o setor privado pedindo é isso, que haja um reconhecimento erro do que foi colocado na nota. Do ponto de vista do ineditismo histórico nessa guerra comercial, que a gente bem sabe não é de agora, empresas internacionais, governos estrangeiros fazem esse tipo de justificativa em relação à qualidade de um determinado produto, simplesmente para uma questão protecionista, para proteger os próprios mercados. Historicamente, a gente já vem tendo essas ações. Mas agora você tem uma ação de uma empresa que se estabelece, que talvez, ou pelo menos tudo leva a crer, que se tem um apoio governamental. Vocês avaliam isso como algo inédito dentro dessa guerra histórica comercial? Léo, padrões privados, requisitos privados, isso não é novidade, né? Isso a gente já viu há muito tempo, mesmo de redes específicas, redes varejistas que colocam critérios específicos, ou mesmo padrões privados que existem para o mundo inteiro também, os selos, as certificações, isso a gente sabe que existe. O que tem de muito, essa ligação que tem com a insatisfação com o acordo, o caráter protecionista da fala, né, do CEO do Carrefour, inclusive convocando outras redes, convocando outros representantes do setor para fazerem o mesmo, isso que é uma coisa diferente. Isso, eu acho que o ineditismo está aí. A questão de padrões privados, critérios específicos e certificações, isso a gente está acostumado, isso acontece, isso é do jogo do comércio. Muito bem.
passo a passo, Suemi, como é que o empresariado brasileiro vai tratar essa questão? A gente já teve aí uma reação inicial, que é decidir não vender carne para o Carrefour. De certa forma, isso tem alguma representação, evidentemente. Se você, inclusive, tiver números desse impacto em relação ao que essa medida ela pode trazer para o próprio Carrefour aqui no Brasil, seria importante, mas eu imagino que a gente ainda esteja no início desse movimento. Mas, a partir daí, quais os próximos passos? O que é que o empresariado brasileiro e a CNA vão argumentar e vão levar para quais organismos, para quais fóruns? O fato dele ser uma medida privada, né, como já foi falado aqui antes também, o que a gente tem de fórum para negociar é o fórum direto, né? A gente sabe que tem uma relação com o acordo, ou seja, o governo francês e o governo brasileiro também estão envolvidos nesse tema. O que a CNA já tem falado e colocou em carta a indignação, chamando a medida de equivocada e arbitrária e protecionista. Isso não só nós, mas os representantes das associações de carne, produtoras de carne, né, também fizeram essa nota. Agora tem a questão do boicote. O que a gente quer é que haja um reconhecimento do CEO e da França da qualidade da carne brasileira, e que essa medida de parar de comprar do Brasil, ela seja revista, né? Muito menos pelo volume que isso representa, porque é um volume muito, muito baixo que a França compra de carne brasileira, não dá menos de 0,001%, é muito pouco, mas o estrago para a imagem é muito grande. Você acha que esse estrago pode comprometer e pode vir a desencadear reações em cadeia de outros países ou de outras empresas estrangeiras, não só na Europa? O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de carne de frango do mundo. A gente só vende o tanto que a gente vende para o mundo inteiro. Nós vendemos no ano passado 8,8 milhões de toneladas de carne, se somar os agregados das três proteínas principais. 23,5 bilhões, ou seja, o valor que a gente vende para o universo de países que a gente vende é uma comprovação da qualidade sanitária e de competitividade também da nossa carne, né? Isso a gente sabe disso. Agora, gera uma indignação muito grande do setor quando um país e uma rede tão grande como o Carrefour, e que tem uma operação muito grande no Brasil, é o segundo local, o segundo país de operação do Grupo Carrefour com maior rentabilidade, aqui, faz esse tipo de acusação. Então, a indignação do setor está muito em relação a isso mesmo. Tá. Suemi, vocês têm agora na CNA algum fórum, alguma reunião nessas próximas horas? Como é que está os bastidores em relação a essa mobilização dos empresários, e o que é que a gente pode esperar para além dessa ação a partir de agora em relação à organização dos próprios fóruns de decisões no Brasil? O setor está unido, né? O setor como um todo, o setor privado está unido contra essa medida, contra medidas dessa natureza. A gente sabe que depois teve outro grupo também que soltou uma nota. Então, o setor privado como um todo está unido contra isso que está acontecendo, né? Se vai desencadear mais manifestações do setor do governo brasileiro, a gente espera que sim. Inclusive, né, a manifestação do MAPA foi uma boa manifestação contrária à medida, mas a gente sabe que as negociações, por exemplo, do acordo e de outras questões também são conduzidas por outros órgãos do governo federal. O que nós queremos é que haja uma retratação e haja um reconhecimento da qualidade da carne brasileira. Bem,
Agradeço muito sua memória e a presença aqui no Poder Expresso. Espero encontrá-la em outras ocasiões. Esse assunto ainda vai render muito e aqui no Poder Expresso a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, um forte abraço, bom trabalho. Obrigada, um abraço, Léo.